Bem, pessoal, conforme eu prometi, eu vou dar uma breve explicação para vocês do PowerPoint que eu enviei sobre as citações. Então, vamos lá. Nós temos dois tipos de citação. Nós temos a citação de rodapé ou a citação autor-data. Bem, por que é necessário a gente fazer a citação de uma forma correta? Porque neste caso não vai apontar um plágio. Se você pega algo que um outro escreveu, que um outro autor escreveu, seja literalmente, ou seja, mudando as palavras, você precisa de referenciá-la. Ou seja, fazer uma citação e colocar a devida referência. Bem, vamos lá. Nota de rodapé é quando você coloca a citação direta. Citação direta é Ctrl+C, Ctrl+V. Quando você não muda nada daquilo que você retirou do livro, que o autor escreveu num livro ou num artigo. Bem, se for uma citação direta, você vai colocar na nota do rodapé o autor, o ano e a página lá embaixo no rodapézinho mesmo. Se você entrar no Word, você vai ter lá rodapé e vai fazer as notas de rodapé. O importante é que se você utilizar uma única forma, seja nota de rodapé ou seja autor-data, você não pode mudar ao longo da monografia ou do artigo. Você tem que escolher uma única forma de fazer a referência e utilizá-la em todo o seu texto. Bem, além da nota de rodapé, a gente pode fazer, e que eu acho que pode facilitar a vida de vocês, em razão de formatação, enfim, o sistema autor-data, quando no próprio corpo do texto você faz a citação e coloca o autor e a data e, se for o caso, a página. Bem, na citação direta, voltando, lembrando a você, citação direta, se você for usar o Ctrl+C, Ctrl+V. Se a citação direta for de até 3 linhas, você pode colocar no próprio parágrafo. Coloca entre aspas no próprio parágrafo e usa como referência o autor, o sobrenome do autor, o ano e a página de onde você tirou. Se ela tiver mais de 3 linhas, essa citação direta, lembrando, estou falando de citação direta. Se ela tiver mais de 3 linhas, você vai colocar com um recuo, não no corpo, Você vai dar um espaço, colocar com o recuo, com a letra menor, com a letra 11, salvo engano, ou 10, aí tem que olhar no manual, e colocar a mesma coisa, sobrenome do autor, o ano e a página. Isso tudo tá explicadinho e com os exemplos, gente, no PowerPoint que eu enviei para vocês. Mas se tiver alguma dúvida, vocês vão me falando. Bem, a outra situação é a citação indireta, que é quando você pega a ideia do autor, mas se altera a ideia com as suas palavras. Então, você não fez o Ctrl+C e Ctrl+V. Aí sim, você vai usar a referência autor, que é o sobrenome do autor, e o ano apenas, porque você alterou, Não tá Ctrl+C, Ctrl+V. Você alterou as palavras, você transmitiu a ideia do autor sem copiar literalmente. Isso sim é a citação indireta. Então, por exemplo, conforme Maria Berenice Dias. Se você quer citar alguma coisa da Maria Berenice, você pode colocar conforme Dias, em caixa alta. Se for citação direta, ano e página, dá Ctrl+C e Ctrl+V. Se for uma citação indireta, conforme Dias, ano, entre parênteses, e aí reescreve a ideia do autor. Então, isso é a citação direta e a citação indireta. Mas nós temos também a situação da citação da citação. Ou seja, você pega a citação de um autor, mas em outro livro, um livro de um outro autor. Quando for citação da citação, você usa o apud, tá? Então, você coloca, por exemplo, se você leu a ideia da Maria Berenice Dias no livro da Maria Helena Diniz. Então, você coloca conforme Dias apud Diniz, aí você coloca o ano e a página
se for uma citação direta. O ano e a página de onde? De onde você leu. Então, se você leu, foi na Maria Helena Diniz, você vai colocar o ano e a página da Maria Helena Diniz. Mas, antes você tem... A ideia não é da Maria Helena Diniz, a ideia é da Maria Berenice. Então, você coloca Dias, que é a Maria Berenice, apud, Diniz, que é a Maria Helena Diniz, abre parênteses, ano e página. E aí faz a sua citação direta, tá bom? A última coisa que eu preciso falar com vocês, que eu acho que também pode gerar alguma dúvida, eu já até esclareci para alguns alunos, é quando a citação que vocês vão fazer, a citação direta ou indireta, mas especialmente eu tô vendo que tem aluno fazendo citação direta de artigo, né, que tá em site, de sites. Bem, vocês continuam precisando de ter que fazer a referência no texto, tá? Então, vocês vão usar a mesma coisa. Segundo o autor, pode ser o autor do artigo, faz o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Coloca a citação e embaixo coloca www e o site, acesso em, que é a data que vocês acessaram. Assim vocês conseguem fazer as citações diretas de forma certa, ainda que tenham sido retiradas de site. Então, não esqueçam, gente, o site também precisa ser colocado caso haja uma citação. Lembrem-se de colocar isso. Disponível em, ou só o www basta, entre parênteses, com o dia que foi acessado. Bem, todas as citações que vocês fizerem no corpo do texto, seja citação direta, citação indireta, citação da citação, artigo, enfim, todas as citações também deverão ter a referência lá atrás, no final da monografia ou do artigo, nas referências, tá? Então, as citações, você tem que ter a referência dentro do seu texto, mas também vai ter que ter ela lá fora. Qualquer dúvida, gente, sobre isso, vocês me chamem. Eu tô corrigindo já os capítulos e as partes, as sessões que os alunos já estão me mandando e vou dar o feedback para vocês. Aí vai ter que ser por e-mail, daquela forma que eu falei. Eu vou escrever de vermelho, colocar o sombreado, mas se ainda tiver alguma dúvida, vocês me chamem. Pode ser por aqui, pode ser por e-mail também. Beijo para vocês.